A vida de Santa Dulce dos pobres a gente conhece, né? Uma história de fé, de milagres. Mas e se a gente olhasse para essa história por um ângulo um pouco diferente? Nesta análise, a gente vai explorar como os feitos inacreditáveis de Irmã Dulce podem ser vistos não só como milagres, mas também como uma demonstração poderosíssima da lei da atração em ação. É exatamente essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E olha, a intenção aqui não é de forma alguma questionar a fé. Muito pelo contrário, a ideia é tentar entender os princípios universais que talvez estivessem em jogo ali, mostrando como a determinação humana, quando está alinhada a um propósito maior, tem um poder incrível de transformar o impossível em realidade. Para a gente entender essa conexão, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai revisitar o legado dela. Depois, vamos mergulhar no poder do propósito que ela tinha e na mentalidade de abundância. Aí, a gente vai ver a faísca da ação que começou tudo, como ela superou obstáculos que pareciam intransponíveis e, no final, como tudo isso se junta no que a gente pode chamar de o milagre da cocriação. Então vamos lá. Para muita gente, a história da Irmã Dulce é puramente sobre fé e intervenção divina. Mas se a gente olhar de pertinho, sabe, para além do dogma, a gente começa a encontrar uns padrões fascinantes, quase como uma fórmula que ela aplicava para alcançar o que queria. E aqui está o pulo do gato. A fonte da força dela era a fé, claro, sem dúvida, mas os métodos, a mentalidade, os resultados, parece que seguem um roteiro que a filosofia da manifestação descreve perfeitamente. Ela não estava só rezando por um milagre, ela estava ativamente criando as condições para que ele acontecesse. E o ponto de partida para qualquer grande realização, seja ela espiritual ou material, é sempre o mesmo: um propósito. Mas não é um propósito qualquer não, hein? É um propósito claro, inabalável e poderoso. É a fundação, sabe? Onde todo o resto é construído em cima. Pensa nisso como um GPS. Se a gente coloca um destino vago, tipo uma cidade legal, ele não vai para lugar nenhum, né? A lei da atração funciona do mesmo jeito. A energia flui para onde a atenção vai. Um desejo genérico de ajudar os outros se perde no ar. Mas uma meta específica, isso cria um campo de atração magnético. E olha só a especificidade da intenção dela. Não era um objetivo abstrato, era algo concreto, imediato e negociável. Acabar com o sofrimento de qualquer pessoa que batesse na porta dela. Cada pessoa, cada problema. Essa clareza era o verdadeiro motor dela. E isso mostra, de uma forma brilhante, como a intenção focada vira resultado. Quando o quê é tão forte, o universo, ou Deus, ou a sincronicidade, como cada um preferir chamar, começa a organizar o como. Os recursos aparecem porque o destino deles é claro. Mas ter um propósito claro é só a semente. Para ela germinar, o solo precisa ser fértil. E esse solo é a nossa mentalidade. Não basta querer. É preciso acreditar e viver essa crença antes mesmo de ver o resultado aparecer. Isso aqui é um conceito-chave. Não se trata de fingir que algo é real. Trata-se de agir com a certeza absoluta de que o resultado já está garantido. É a diferença entre pedir ajuda, com desespero, e agir com a confiança de quem sabe que os recursos vão aparecer no caminho. Parem para pensar nisso. Ela não esperava ter o dinheiro para começar a obra. Ela começava a obra e agia como se o dinheiro já estivesse a caminho. Ela vivia na realidade do hospital pronto, não na realidade da conta bancária vazia. Isso é a pura personificação de viver no estado final. Certo. A gente já tem um propósito claro e uma mentalidade de abundância. Isso cria um potencial imenso. Mas potencial, sozinho, não constrói hospitais. Ele precisa de uma faísca para virar realidade, um movimento no mundo físico. E é aqui que entra o poder da ação. A ação esperada não significa ter um plano de negócios detalhado. Longe disso. É aquele primeiro passo, muitas vezes pequeno, improvisado, que a intuição pede. É o gesto que quebra a inércia e manda um sinal claro de que existe prontidão e comprometimento com a visão. E este é, talvez, o ato mais famoso dela. Ocupar um galinheiro não foi desespero, foi uma declaração, um sinal físico e inconfundível para o mundo de que a missão dela não ia ser adiada. Ao criar um espaço para os doentes, mesmo que improvisado, ela criou uma necessidade, um vácuo, que a realidade ao redor dela se moveu para preencher. A gente consegue entender a mecânica por trás do milagre. A ocupação do galinheiro foi a ignição. A partir daquele ato, a energia mudou, a história ficou conhecida e os recursos começaram a fluir para apoiar aquela ação audaciosa. O movimento gerou um momento.
Ok, então temos propósito, mentalidade e ação. Mas e quando a vida apresenta um obstáculo que parece impossível de superar? Um desafio físico, material? É neste ponto que a história de Irmã Dulce fica ainda mais extraordinária. 30%. Esse número é impressionante. Por grande parte da vida, Irmã Dulce viveu com apenas 30% da sua capacidade pulmonar. Fisicamente, ela era extremamente frágil. Uma limitação que, para a maioria das pessoas, seria uma barreira intransponível. E aqui está o segredo. A condição física dela era um fato, mas não era a verdade dela. Ela se recusou a deixar que isso virasse uma crença limitante. Ao focar só no o que, a missão, o como, incluindo a superação da própria saúde, se tornava secundário. Ela não pedia de joelhos. Ela requisitava, como parceira de uma força maior. Agora vamos juntar todas essas peças. O que a gente viu até aqui não são eventos isolados. Propósito, mentalidade, ação e superação eram parte de um sistema consistente, uma forma de operar no mundo que produziu resultados milagrosos. Olha só como o paralelo é claro. Cada ação concreta de Irmã Dulce corresponde a um princípio da lei da atração. Pedido ações sem garantia nenhuma? Isso é fé ativa. Ocupar o galinheiro, ação inspirada na veia. Manter a missão mesmo com a saúde frágil é superar o contraste, ou seja, não deixar a realidade física limitar a visão. E nunca dizer não para os pobres é viver no fluxo da abundância. O padrão é inegável. Então, o grande aprendizado aqui é o conceito de cocriação. Não foi só a Irmã Dulce agindo sozinha, nem foi um poder externo fazendo tudo por ela. Foi uma parceria. Uma dança entre a intenção humana focada e uma fonte infinita de possibilidades. E essa citação finaliza o argumento de um jeito perfeito. O que a gente chama de impossível talvez seja só um reflexo da força da nossa própria convicção. Para a Irmã Dulce, a fé ou a vibração era tão forte que a palavra impossível simplesmente não se aplicava. E isso nos leva a uma reflexão final. Independentemente da crença de cada um, a história dela é uma prova do poder da intenção humana focada. A pergunta que fica não é só sobre o que ela conseguiu fazer, mas o que a gente poderia construir, curar ou criar se aplicássemos esse mesmo nível de propósito e certeza nas nossas vidas.